Agora está gravando. Bom, então não perdemos nada. A Mishnah, que estudamos algumas linhas antes, ela foi bem categórica. Ela foi bem clara, dizendo o seguinte: nós temos dois tipos de, como se diz, desqualificação de testemunhas. Nós temos um tipo onde que duas testemunhas vêm e falam tal coisa aconteceu, vem outras duas e falam não aconteceu. Fulano matou Beltrano. Vem Reuven e Shimon, falam, ele matou no domingo. Vem outros dois, Moshe e Aaron, e falam, não, ele não matou. Nesse caso, nesse caso, nós temos uma contradição entre dois grupos de testemunhas. O que Beit Din vai fazer? Não sei. Eles vão ter que investigar esses, e tentar ver quem eles desqualificam. Ou, se eles não conseguirem provar até o final, nós vamos viver com a dúvida. Nós vamos ter uma dúvida até alguma coisa acontecer e esclarecer. Vai ficar no empate até acontecer alguma coisa. Isso é chamado dois kitei eidim hamakhishim ze et ze. Dois grupos de testemunha, pode ser dois, três, quatro nesse lado, pode ser dois, três, quatro nesse lado, não importa o número, e eles estão em contradição. Muito bom. Isso não é dos Edim Zomemim. Por quê? Porque o segundo grupo que chega aqui para desmentir e desconsiderar o primeiro, eles estão falando direto sobre sobre a história. Sobre a história. A Mishnah nos diz: o que é Edim Zomemim? Edim Zomemim são aqueles que veio a história. Tem uma pessoa, vem o Reuven e Shimon e falam, tal pessoa pegou emprestado R$ 1.000. Ou tal pessoa matou a outra pessoa. Vem outros dois Edim e eles atacam, eles desconsideram os próprios testemunhos. Eles não estão falando que o Saulo não está devendo R$ 1.000 para o Antônio. Não. Eles não estão falando que o Shlomo não fez tal coisa. Não. Eles estão falando, vocês dois, Reuven e Shimon, vocês não podem opinar e falar sobre esse caso. Por quê? Porque vocês estavam com a gente de férias lá na Praia da Baleia. No dia que aconteceu o crime, o empréstimo, a questão, vocês não estavam ali para ver. Vamos tentar notar a, a sutil diferença entre os dois. No primeiro caso, eu falo que o Shlomo não está devendo dinheiro. Eu estou desmentindo completamente a história. E no segundo caso, eu não estou falando que o Shlomo não está devendo e o Salo não pegou emprestado e o seu Antônio não está. Não. Eu estou falando que pode ser que eles pegaram emprestado. Pode ser que o empréstimo aconteceu e isso pode acontecer. Mas você, os dois testemunhas que compareceram aqui, não podem falar sobre esse caso porque vocês estavam longe. Talvez vai aparecer outros dois testemunhas que viram a história e o Bedin vai aceitar. Nesse caso, quando o ataque, vamos chamar assim, a desclassificação do, a desclassificação do julgamento aqui, ela, desconstituição, essa palavra estava faltando, a desconstituição, ela vai contra os próprios Eidim, sobre os próprios Eidim, aí a gente entra no din de Eidim Zomemim. O que vamos fazer? A Torá vem bem clara e fala que 95, 99% dos casos, a gente vai aplicar para o primeiro grupinho, o primeiro grupo de Edim que veio aqui com a mentira, nós vamos trazer para eles o castigo, a punição que eles tentaram fazer para o outro. Então, se eles tentaram tirar de mim R$ 1.000, eles vão me pagar R$ 1.000. Se eles tentaram fazer que eu vou levar balcot, chicotadas, eles vão levar chicotadas. E
Em algumas exceções, como estudamos no começo da Masechet, se eu sou Cohen, eles queriam testemunhar para eu parar de ser Cohen, para eu ser uma pessoa passul para que para Cohen, isso não dá para fazer, então os Eidim vão levar as Malkot. Ok? Até aqui é mais ou menos uma Hazará, porque isso é importante a gente para o nosso próximo passo na Gemara. Ok? Alguma dúvida? Ok, Não. muito bom. Zev, Baruch Haba, boa noite. Bom, a gente está então na página Shlomo Boa noite. 49, linha 26, né? Página 47, número e linha 26. 47, linha 26. Quem tiver o livro, vale a pena, é bom acompanhar dentro. A Gemara antes, só para a gente retomar as duas historinhas de antes, a Gemara fala, imagina um salão gigantesco, bem, bem grande. Podemos até imaginar um estádio de futebol, tá bom? Para ficar mais fácil para brasileiro entender. Imagina um estádio de futebol e você está em um lado, você está no portão, na arquibancada A, e acontece um crime do outro lado do estádio. Do outro lado do estádio. Acontece lá um assassino, acontece lá um crime. E vem duas pessoas para o Beidim e falam: a gente testemunha que fulano bateu o outro, matou o outro. A Gemara fala, vieram de outros dois e falaram: como vocês estão falando que vocês viram? Vocês estavam do outro lado do estádio, completamente longe. Então, ela fala, talvez a gente poderia imaginar ou suspeitar que esses testemunhas eles têm uma visão extraordinária. Vamos dizer assim, a visão de uma pessoa normal é boa para 200 metros, para 300 metros. Esses aqui, eles têm uma visão de águia, né? Como a gente falou semana passada. Eles têm uma visão muito boa para muito longe. Talvez eles conseguiram ver. Então a gente vai avaliar. Dá para ver? Uma pessoa normal consegue ver de longe? Consegue ver de lá até o local do crime? Se eles conseguem ver, a testemunha deles é aceita. Se eles não conseguem ver, ou seja, se uma pessoa normal não é um campo de visão normal, então a gente não vai aceitar. A menos, os mefarshim explicam, a menos que eles alegarem isso no Beit Din e falarem, nós somos superdotados, uma visão extraordinária. Aí talvez a gente vai poder aceitar a visão deles, como testemunha, mesmo num caso fora do comum. A mesma coisa, estudamos um caso parecido, na questão de distância. Suponhamos que, suponhamos que a pessoa fala, é, domingo às 5 da tarde eu presenciei um crime e eu vi que o João matou o Arthur. Vem outros dois ED e me falam, como vocês falam isso? De manhã, vocês estavam com a gente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então a Gemara fala assim, bom, vamos avaliar. É possível que no Minyan de 7 horas em Copacabana, eles estavam comigo lá, e às 5 da tarde eles estavam já em São Paulo? Tem, tem possibilidade, tem condições de fazer essa viagem dessa maneira? Sim, sim, tá ótimo. Pode ser que eles estavam de manhã aqui, pegaram um voo, ou pegaram um carro, ou coisa assim, e chegaram aqui. Mas se não, então eles não vão poder aceitar eles como Eidim normais, eles vão entrar na definição de Eidim Zomemim. Muito bom. Isso foi as duas historinhas anteriores ao que nós vamos falar agora. Isso, por que eu falei isso? Porque a Gemara está trazendo uma sequência de ensinamentos do Rava. Rava é um dos Amoraim, um dos sábios da Gemara. Então ela trouxe essas duas histórias e agora ela vai trazer um terceiro caso bastante interessante. Vamos lá. É, o que que faz, o que que faz uma pessoa dever um dinheiro? Pegando um empréstimo, você deve para aquela pessoa.
As testemunhas do caso, elas servem para quê? Caso Você não, sabe. Oi? caso não pagar, eles são testemunhas de que foi feito um Bom, empréstimo de verdade. muito bom. Quer dizer, suponhamos que eu peguei de você agora 10 mil reais emprestado. Eu sei que eu peguei dinheiro emprestado. Você sabe que você me emprestou. Na verdade, a gente não precisa de testemunhas. Aonde vai entrar o papel, a importância da testemunha ou do documento, mas aqui a gente está falando mais de testemunhas vivas, quando você me pediu o dinheiro de volta e eu te falar, não vou te pagar. Não só não vou te pagar, eu falo mais do que isso. Eu nunca peguei emprestado de você. Mentira pura. Eu sei que é mentira, você sabe que é mentira. Aí, o que que você vai fazer? De que maneira você vai poder tirar de mim o dinheiro? Através da testemunha. Você vai me levar no Beit-Din e você vai falar assim, olha, no dia domingo, dia 14 de Tammuz, eu emprestei 10 mil reais e ele está negando. O que que o Beit-Din vai te perguntar? Duas perguntas. Você tem testemunhas? Você tem algum documento? Você vai falar, eu tenho duas testemunhas. Eu tenho o Zé e eu tenho o José. Traz eles aqui. Eles vão falar, Beit-Din vai interrogar eles. Na na presença desses dois testemunhas, na verdade, o Beidin está apenas, como se diz, mevaré, ele está apenas descobrindo a verdade. Ele não está fazendo o caso. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando dessas palavras. Estou tentando traduzir do hebraico. Quer dizer, quando o Beidin escuta de duas testemunhas boas, kasher, não são primos, não são irmãos, enfim, todo o regulamento do Zeidim. E eu estou devendo para o Salo 10 mil reais. Bedin está tendo uma clareza, está tendo aqui uma clareza. Os testemunhas não fazem nada na realidade. O Sakdin que vai vir, né, a sentença que vai vir, ela é apenas os testemunhos apenas estão esclarecendo para o Bedin, iluminando para o Bedin um pouco da história. E isso é muito, muito diferente quando a testemunha vem falar e alguém matou alguém e merece a pena de morte. Por quê? Falamos disso um pouquinho no final da quinta-feira. Começamos, né, demos um gostinho, vamos tentar agora abrir mais. Uma pessoa que, Hazu Shalom, cometeu um crime desse. Um crime desse. E uma pessoa que pegou dinheiro emprestado. A pessoa que pegou dinheiro emprestado tem a obrigação de ir até o credor e devolver o dinheiro. Mas a pessoa que cometeu um crime, que matou alguém, não controlou o Yetzirah, não controlou as emoções, enfim, foi lá e matou, ele não tem riuv de se matar. Ele não tem obrigação de se matar. Apesar que, pelas leis da Torá, ele pode merecer a pena de morte, mas ele não tem obrigação de ir e se matar. Não só isso, ele está proibido de fazer isso. A pessoa não pode tocar na Neshama dele, né, na alma dele, sozinho. A gente sabe o que o Admora Zaken fala, que nosso corpo pertence a Hashem. A pessoa não pode tocar no corpo, a pessoa não pode decidir tirar a vida dele. Ah, mas eu fiz um crime, eu sou tão ruim, eu mereço a morte. Não, você não se julga, ok? Como é que isso acontece? Isso obrigatoriamente tem que passar pelo processo de Beit. O que Deus está fazendo? Deus está vendo? É outra história. A gente aqui está falando no nosso campo terrestre, material aqui embaixo. Para isso, para você ser executado, para a pessoa ser executada, tem que passar pelo processo de Beit. E se não tiver Beit na cidade, não vai acontecer nada. E hoje em dia, que a gente não tem o Sanhedrin, o Beit HaMikdash, não podemos julgar esse tipo de coisa, apesar que a gente talvez teria um monte de casos para julgar. Por quê? Porque tem um protocolo, tem um Seider na Torá. Tem que ir dois testemunhas do kasher. Se Moshe Rabbeinu e Aaron Cohen
vai falar? Não valeu. Será que eles estão mentindo? De jeito nenhum. Se o Rebbe Milubavitch e o sogro dele vão falar, também não adianta. Por quê? Porque a Torá falou, dois irmãos, dois familiares de grau próximo, Passul. Duas mulheres vão chegar, as maiores profetisas, Miriam e mais uma. O Beidin vai falar, obrigado, mas isso não ajuda a gente. Por quê? Porque tem um protocolo a seguir. Somente depois que o Beidin concluir, aí entra a sentença e depois o processo da execução. Em outras palavras, porque eu fiz toda essa volta, porque eu quero chegar nessa frase. Quando o Edim, testemunhas, chegam no tribunal para falar que o Elial deve R$ 1.000 para o Salo, eles não estão criando sentença nenhuma. Eles estão esclarecendo para o tribunal, para o Beidin, para o Dayanim, a história. E aí, já que a gente agora tem uma luz na história, Elial vai pagar R$ 1.000 para o Salo. Mas quando chega Eidim, testemunhos, e falam que Moshe matou o Coras, aqui eles não estão apenas sendo uns olhares do Beidin, iluminando a história. A testemunha causa a sentença. Deu para entender? Sim? Ficou claro? Claro. Testemunhar na questão de vida ou morte, você não está apenas esclarecendo a história. Você não está sendo apenas como se diz, um telão para mostrar o que aconteceu lá. Você está aqui anotando a história no livro. Você está anotando que Moisés tem que morrer porque matou o fulano. Opa, é muito mais perigoso, é muito mais forte isso. Agora vamos entrar na Gemara. Depois dessa introdução toda, vamos entrar na Gemara. Página 47, linha 26. Amara, disse Rava. Rava apresenta aqui uma história. Fala o seguinte. Bausnaim, vieram duas testemunhas, duas pessoas. Podemos dar qualquer nome para eles. Bausnaim, Rubeidin, Veamru, Echad Beshabata, Arag Ploni et Hanefesh. Domingo, Had Beshabat, né? Uma pessoa matou uma outra pessoa. Vamos lá, Reuven matou o Shimon. A gente sempre fala, o Reuven matou o Shimon, coitado do Shimon, ele é sempre que morre, mas a culpa é dele. Ele sempre que entra nessa situação. O Reuven matou o Shimon. Quando foi isso? As duas testemunhas vêm e falam que isso aconteceu no domingo. Ao Shnaim, vieram outros dois. Vemru, epa, vocês estão falando que domingo o Reuven matou o Shimon? Imanu aitem, bechad beshabat. Vocês estavam conosco no domingo em outro lugar. Estavam assistindo Brasil-Japão, no mesmo teatro que eu estava assistindo. Como é que vocês podem falar que o Reuven matou o Shimon no Parque do Ibirapuera? Então vamos dramatizar. Chegaram duas pessoas no Beidim e falaram: Reuven matou o Shimon domingo às 2 da tarde no Parque do Ibirapuera. Vieram outros dois e falaram para esses primeiros: como vocês falam isso? Vocês estavam comigo na Hebraica assistindo o jogo, fazendo natação. Vocês não podem? De novo, eles não estão falando que Reuven não matou o Shimon. Eles estão falando, vocês não podem falar disso. Vocês não podem falar disso. Muito bom. Então, os segundo grupinho de testemunhas complementam e falam: Betrei Beshabat, Harag Ploni et Hanefesh. Não foi domingo. Na segunda-feira ele matou.
Eles concordam com a história, mas eles discordam da data e de quem está falando que não pode falar. Velo od, ela filo amru. Até mesmo se o segundo grupo de testemunhas falaram, Erev Shabbat harag ploni et hanefesh. Não foi nem no domingo, foi na sexta-feira que ele matou. Agora vamos parar, vamos tentar entender a história. O primeiro grupo de testemunhas vem e fala, domingo aconteceu o crime. O segundo grupo vem e fala, não foi domingo, foi segunda, e vocês não podem falar do domingo que vocês estavam com a gente. Eu quero saber, o primeiro grupo é considerado Zomemim ou não? O que vocês acham? Alguém tem uma opinião? Diga, diga. Então, a Gemara fala o seguinte, a Gemara fala, Neheragim, esses primeiros dois, os primeiros dois, grupo A, entra no Din de Zomemim. Por quê? De Beidna, de Kamesadem, no tempo que eles estão falando que o fulano matou no domingo, Gavra Lav Barketalahu. Ele é um homem não condenado. Ele não é, ainda não é condenado. Eles estão condenando uma pessoa que não foi condenada. Eu vou esclarecer. Vamos supor que na terça-feira pergunta se câmeras servem. Boa pergunta. É uma boa pergunta. Não sei. Para alahá mesmo, eu não sei. Precisa ver isso. Se câmeras entra como alguma certa prova dentro de um tribunal rabínico. Mas, de novo, vamos supor que na terça-feira acontece um Beidin. Temos um Beidin, terça-feira. Chegam duas pessoas na terça-feira e falam que domingo, 2 dias antes, Reuven matou Shimon em tal lugar, Parque do Ibirapuera. Em seguida, chegam duas pessoas e falam, vocês, grupo A, vocês estão falando que isso aconteceu no domingo em Ibirapuera? Vocês viram? Vocês não viram. Vocês estavam conosco lá na Hebraica. Então, e não isso. Na segunda-feira ele matou ele, na Ibirapuera, não no domingo. Então, diz a Gemara, os primeiros testemunhas, eles estavam, na verdade, no domingo, falando de uma pessoa que não tinha condenação ainda. A condenação dele não aconteceu. Por quê? Porque a condenação acontece somente no Beidin. Vocês estão querendo puxar para trás a, a sentença do cara. Domingo, o que ele é? Domingo, ele é uma pessoa normal, uma pessoa viva, sem condenação. Portanto, já que vocês estão testemunhando falso numa data errada, antes do momento do crime, então vocês vão entrar no Dividomemim. Mesmo que a história ela é verdadeira em outro momento, mas vocês estão puxando para trás a, a condenação dele, ok? Deu para entender? De novo, tem que eles falam que domingo aconteceu o crime. Os outros edim falam isso não foi domingo, isso foi segunda e vocês domingo estavam com a gente. Diz a Gemara, eles vão ser mortos, como edim do Memim. Por quê? Porque na hora que eles estão testemunhando, eles estão testemunhando sobre o domingo. Na hora do domingo, vocês estavam querendo matar alguém que não merecia a morte. Primeiro, que foi antes do tempo do crime, né? Vocês estão falando de uma história antes do tempo do crime. Segundo,
que vocês não viram isso. Vocês estavam em outro lugar. E a gente já falou que o Beit Din não aceita provas que não são concretas. Não são, como você diz, Elial, você tinha um nome para isso, semana passada você falou, provas... co- Não, você está sem microfone. Circunstanciais. Provas circunstanciais. Então, quer dizer, diz que diz, eu entendi, eu ouvi falar, o rabino me contou. Não, isso não vai valer como provas para uma condenação. Não pode, tá? Ah, mas o homem é de super confiança. Edim precisam ver, não podem só ouvir ou deduzir. Ah, deduzir que isso aconteceu por culpa dele. Você não viu? Não tem valor. Então, a Gemara fala que, nesse caso, eles vão ser, os Edim Zomemim serão executados. Por quê? Por causa que, na hora que eles estavam falando que a pessoa merece essa punição de morte, ele não merecia. Tanto pelo tempo, quanto pelos Eidim. E aí a gente volta para o que a gente deu de introdução, que no momento que eu falo uma testemunha sobre morte, sobre assassino, e a pessoa vai ser executada, eu não estou apenas iluminando para o Beidin o assunto, eu estou literalmente escrevendo a sentença dele. Então, os Edim Zomemim estão escrevendo que no domingo que o fulano tem que morrer. Isso não dá certo. Então, vocês queriam matar uma pessoa que não era morta, uma pessoa que não merecia a morte. Já que vocês estão matando uma pessoa que não merecia a morte pelo timing e pela ausência de vocês, então vocês são Zomemim. E o Din de Zomemim, o que você tentou fazer para ele, vai fazer para você. Já que é assim, então eles, diz a Mishnah, diz a Gemara, eles vão ser executados. Rashi, Rashi traz uma coisa também muito, muito interessante. Ele fala assim: imagina que o crime aconteceu um determinado dia, e no dia seguinte a pessoa chega no Beidin e confessa. E confessa. Então, Rashi fala uma frase bastante discutida nos Mefarshim, não vou entrar em todos os méritos. Ele fala assim: se ele viesse e confessasse o crime no Bedim, ele seria isento da morte. Sendo assim, quando os Zomemim, o primeiro grupo de Edim, querem falar que ele fez no domingo, não deram a chance para ele confessar e se livrar da pena capital dele. Então, eles estão matando uma pessoa viva e não uma pessoa que merece de fato, porque ele ainda tem uma brechinha que ele pode talvez escapar. Essa frase do Rashi desperta diversas perguntas. Os Mefarshim, eles discutem o assunto. Um dos Mefarshim fala uma coisa muito bonita, explicando o Rashi, entrando no, como se diz, nas palavras do Rashi. Fala assim: Rashi não quis dizer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui levantou uma pergunta. Pô, o cara vai matar alguém, vai no pedir confessar e está livre? Não. Rashi, o Mefarshim aqui, que chama Heshek Shlomo e outros, ele fala assim: não quer dizer que esse homem está completamente livre de tudo. Não. Beidin não vai matar ele baseado nas palavras dele. Beidin não vai matar ele na palavra. Não dá para lechaye votou, não dá para matar ele pelas palavras dele. Mas se chegarem duas testemunhas kasher, 100%, que não são mentirosos, e testemunharem contra ele, o fato dele ter confessado antes não vai ajudar aqui. Não vai ajudar. E tem outra coisa. Tem outra coisa que falamos na quinta-feira. Pode ser, pode acontecer. O cara fez um crime, né? O cara fez um crime e ele sabe a verdade. Como falamos, se eu devo, eu tenho que ir até você e pagar.
Mas se a pessoa fez tal crime, ele não tem que se jogar pela janela porque ele fez uma haverá dessas. Talvez vai demorar 70 anos e não vai chegar testemunhas boas para testemunhar contra ele. E ele não vai ter a pena de morte, Baolá Mazé. Hashem vai cuidar dele, né? Talvez aqui, como diz o Zé, Eliel, semana passada, né? Sem cadáver não há crime, né? E o Zé até contou, né? Foi o Zé que contou do advogado que tentou livrar o réu. Falou, olha, eu vou provar para Não vocês que ele tinha, não matou. não, Como? não tinha corpo, né? Não tinha o corpo, e aí todo mundo, ele falou que a pessoa que morreu ia entrar pela audiência naquele momento. E todo mundo olhou para a porta, menos o acusado. Então, aí o juiz falou, tá certo, mas ele vai ser condenado porque ele não olhou, sinal que ele sabia a verdade, que ele sim fez o crime. Todo mundo ainda estava na dúvida, mas ele não. Então, nesse caso, diz Agmará, eles vão ser considerados Eidim Zomemim porque eles estavam tentando aplicar uma morte para alguém que ainda não tinha essa situação. Talvez, se eles não viessem, vem outros Eidim na segunda, na terça e falam a verdade, ele vai ser executado. Mas vocês não poderiam falar. Muito bom. Pergunta a Guimara. Pergunta a Guimara. Rava, aqui, Mai Kamashmala. O que ele vem ensinar? Qual é o Hitush? Não veio falar tab repetição de dinim que já estão escritos em outro lugar. Quando ele fala esse cenário todo, Mai Kamashmala pergunta a Guimara, o que ele veio nos ensinar? Então, provavelmente, vamos entender que Edim Zomemim são mortos, mesmo são mortos, mesmo que a história aconteceu, porém, eles não na frente dos olhos deles. E agora, você pode levantar uma pergunta, soft. Final das contas, o crime aconteceu. O Reuven matou o Shimon. Tá bom, não foi no domingo, foi na segunda. Os Edim Zomemim vieram para o Beidim para falar, eles não falaram uma mentira total. Eles falaram uma história verídica e aconteceu. Então, por que eles são mortos? A resposta é porque isso não aconteceu aos olhos deles. Então, eles entram em toda a embalagem do Eidim Zomemim. Esse seria o grande Hidush que Rover vem e fala para a gente aqui. Só que a Gemara pergunta, isso não pode ser o Hidush do Rover. Isso não pode ser a novidade, o grande dito do Rover. Por quê? Porque uma coisa muito parecida com isso está escrito numa Mishnah daqui a 2 Dapim, no Daf Vav, tem uma Mishnah que fala exatamente a mesma coisa. Então, a hierarquia diz o seguinte, tem Mishnah, os sábios da Mishnah, Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai e outros. Depois de anos, tem os sábios do Talmud. Os sábios do Talmud não têm a função de repetir para a gente o que foi falado na Mishnah. Eles têm que comentar, eles têm que explicar, eles têm que trazer novidades da época, etc. Então, falar que Rove deu um hidush, que é uma coisa escrita na própria Mishnah, não dá para falar. Isso que agora questiona agora. Agora fala, Tanina, nós já estudamos uma coisa dessa numa Mishnah, no Daf, daqui a pouco, daqui a uma página e meia, a gente vai chegar lá, a gente vai ver a Mishnah. O que fala a Mishnah lá? 2 grupos de Edim, 2 grupos de testemunhas, tá bom? Que vieram separadamente para falar de um crime, de um assunto no Beit Din. Mas eles viram de 2 lugares diferentes, onde que de um lugar não dá para ver o outro lugar, mas os dois conseguem ver o, o lugar do crime, tá? Eles não são considerados um grupo de Eidim, um grupo. Eles são considerados 2 grupos separados, tá? E por que isso é importante a gente saber? Porque tem uma halakha
Tem uma aula que fala o seguinte: eu tenho um grupo de 10 pessoas que viram uma história, uma cena, só que eu consigo desconsiderar um membro do grupo. Então, Eidut, Shebatla Miktzatá, uma testemunha, grupo de testemunha, fechado, que eu desconsidero um, eu perdi todos os outros. Ok? Tá? A mesma coisa no Edim Zomemim. Estudamos isso. Se eu tenho aqui um grupo de 5 Edim, eu só tiro 2 da jogada. Eu tiro 2 para fora, mas sobra 3, ainda não temos Zomemim, porque tem que Lehazim, em português, como fala Lehazim? Zomemá. Tem que acabar com todos eles de uma vez só, não separado. Então, se eu tenho 2 grupos de pessoas que olharam para um lugar, só que eles não conseguem se ver, vai, é um prédio aqui, no meio tem uma parede, no meio tem uma outra coisa, um shopping, sei lá. Só que os dois conseguem enxergar a rua. Um vê de cá e um vê de lá. Os dois viram o cara atropelando lá na avenida. Eles são considerados 2 grupos separados. Marafkamina, Marafkamina qual é a diferença, tá? Que se eu desconsiderar um grupo, eu ainda tenho outro. Eu não perdi todos os testemunhas da história. Entendeu? Ficou claro? Agora, se todas essas 10 pessoas estavam no mesmo salão, na mesma sala, e olhando pela mesma janela, e viram a história, aí eu, eu considero todos um grupo só, e se eu desconsiderar 2, eu perdi toda a testemunha do caso. Isso é uma Mishnah mais para frente. Já que 2 grupos de posições diferentes vieram no Beit Din, e eles são considerados 2 grupos diferentes. Diz a Mishnah lá na frente, eu vou ler a Gemara aqui, a Gemara traz a Mishnah de lá para cá, e ela fala assim, fica, portanto, Nimtzet achat mehem zomemet, se uma delas se, se mostrar, se provar que ela é zomemet, que ela é falsa, hu vehem neheragim. Ele, o criminoso, e aquele grupo de zomemim, neheragim, ve'ashniya ptura. Ve'ashniya ptura. Ok? Então, o que a gente vê aqui nessa Mishnah? Em outras palavras, a gente vê uma coisa muito parecida com o que vimos antes. O que a gente viu antes? Antes a gente viu que as testemunhas, eles estão falando uma história verdadeira, porque o crime aconteceu, porém, não eles viram, eles são mortos. Aqui, também, mesmo que o cidadão vai ser condenado, prova é que a história é verdade, mas as Eidim, testemunhas, que não viram direito o crime, eles também vão ser executados. Quer dizer, se toda a sinagoga está falando uma coisa, vamos todo mundo no Beit para testemunhar. Se eu não vi a coisa, eu não posso ir. Eu não posso ir. Por quê? Porque eu vou entrar na categoria de Zomemim. Eu corro riscos. Corro risco. Então, diz a Mishnah ali, a mesma ideia que Rove falou aqui. História verdadeira, ele, o homem deve ser condenado porque a história é verdadeira, mas os Eidim, os Domemim, os falsos vão ser mortos também. A Mishnah fala a mesma coisa, né? Já que eu tenho 2 grupos distintos de testemunhas, se uma delas agora sofrer um, um ataque de Domemim, então eles caem, eu ainda tenho a outra. O outro grupo sustenta a decisão do Beit Din. Então, o criminoso vai ser executado,
porque ele fez o crime. Então ele merece que eu tenha essas duas testemunhas que estão sustentando isso. Mas o outro grupinho que se tornou Zomemim também vai morrer, né? Então isso é a mesma coisa. Então pergunta a Gemara, qual é o Hidush de Rava? Rava não é possível que Rava veio aqui na Gemara da gente para falar uma coisa que já foi falada, uma coisa que já foi escrito claramente na Mishnah. Isso a gente não precisa do Rava. Então a Gemara arruma a cara. A Gemara fala, não é essa. Não é essa a novidade do Rava, não é esse o Hidush. O Hidush do Rava é Seifa. É uma coisa que ele falou na sequência lá. Mas Enken Bekmarti Itztrichale. Rava não está falando na fase da análise do Beidin. Porque na fase da análise eu posso entrar na mesma ideia que a Mishnah está falando. Rava está falando que já foi feito o Psak Din, já foi feito a sentença, já tem a condenação. E aí ele conta a história da seguinte maneira: Ba'u shnaim ve'amru bechad beShabbat nigmar dino shel ploni. No domingo foi já escrito o Gmar Din, a sentença daquela pessoa. Diferente da primeira história que estudamos, que eles estão só contando a história. Aqui eles vêm e falam, não, o Bedin já finalizou. Ele já está com a carta de execução. Ba'u shnayim ve'amru bechad beShabbat nigmar dino shel ploni. O Ba'u shnayim, outros dois, ve'amru bechad beShabbat imanu aitem. Vocês estavam com a gente no outro lugar. Não é possível, vocês viram isso? Vocês viram que o Beidin assinalou essa condenação. Ela, Be'erev Shabbat Nigmar Dino Shel Ploni. Na verdade, na sexta-feira já foi sentenciado o nosso candidato. Weldi, Velod. Ela, filho, Amru, Betrei Be-Shabbat Nigmar Dino Shel Ploni. Nesse caso, em Eilu Neheragim, eles não vão ser executados. Por quê? Por quê? Porque, imagina, eles vêm domingo no Beidin e falam, eles vêm terça no Beidin, segunda no Beidin, e eles falam, no domingo foi assinado pelo cartório do Beidin, foi assinado que fulano tem que morrer. Vem outros testemunhas e falam, não é possível que vocês viram isso. Vocês estavam com a gente em Atibaia. A sentença dele foi assinada na sexta-feira. Opa, o que acontece aqui? Eles que vieram para falar que isso foi acontecer no domingo, qual era o status daquela pessoa no domingo? Uma pessoa que tem uma condenação, ele não é chamado de uma pessoa viva. Ele é chamado de uma pessoa morta. Eu não posso matar ele sozinho. Bedin tem que fazer com Shaliach Bedin. Mas, a qualquer outros efeitos, ele é chamado de uma pessoa que já morreu. Já não tem já não tem vida. Então, quando esses dois malandros, esses dois testemunhas, Zomemim, que viajou, eles vêm e falam, olha, Bedin, domingo ele foi condenado. Já marcaram a sentença dele. O outro Bedin vai falar assim, os outros testemunhas falam, vocês não viram essa condenação, porque domingo vocês estavam com a gente lá. E fora isso, essa condenação não aconteceu no domingo, essa condenação aconteceu na sexta. Então, esses dois estariam livres de punição. Por quê? Diz a Gemara, diz Rava, e na hora que eles estão testemunhando, agora eles estão falando mentira. Gabra bar ketalahu. Ele já é um homem sujeito à morte. Então ele já é um homem morto. Mesmo que ele está vivo, mas ele já é um homem morto. Então eles
mudaram alguma coisa aqui na história? Nada. Eles tentaram aplicar alguma coisa que já não estava em jogo? Nada. Eles, não sei por qual foi a motivação que eles foram lá para testemunhar, não sei, talvez Beis-Din, para incentivar testemunhas, falou que quem vier testemunhar ganha alguma coisa, desconto no IPTU, não sei. Não sei qual é a motivação deles irem falar uma mentira dessa, mas, de fato, a testemunha deles, hoje, agora, não muda, não aumenta, não diminui nada. Por quê? Porque a condenação já aconteceu. Se a condenação já aconteceu, então você agora vir e testemunhar de novo a mesma coisa você não vai aumentar, você não vai mudar, você não vai. O cara já tem a condenação de morte. Nós temos uma coisa parecida em outro assunto, é um pouco, só vou trazer um ponto que é parecido, que é chamado Shor Niskal. O que é Shor Niskal? Shor Niskal é um boi que matou e levaram para o Beit Din, o dono e o boi. Estudamos parecido nisso, né, no começo, que tem cofre, que você pode pagar um valor e, em vez de você ser morto, você paga, a Torá deu essa permissão. Mas o boi tem que morrer. E vão apedrejar ele e vão matar ele. A partir do momento que esse boi está sendo julgado e está condenado, você perdeu ele. Ah, mas ele está aqui, a sentença, o apedrejamento dele vai ser só daqui a 2 semanas ou daqui a um mês. Não importa. A Torá proíbe você de ter proveito dele. Você não pode vender ele, você não pode trabalhar com ele, você não pode fazer um churrasco com ele, você não pode abater ele, vender a carne, não pode nada. Por quê? O boi é meu. Ah, não. O boi já saiu da sua mão. A sentença já foi marcada, só falta a execução. Esse período entre o Beit-Din julgar e a execução de fato, o teu boi já não está vivo. Aonde vai ter nafka-mina, por exemplo, se alguém matar esse boi, tem que te pagar agora R$ 500 ou não tem que te pagar R$ 500? Não. Por quê? Eu matei um boi morto. Em seres humanos, a gente não fala assim. A Torá, ela proíbe. Suponhamos uma situação que os médicos falam: olha, essa pessoa tem só daqui mais 5 dias para viver. Então, eu não posso agora, domingo, sabe o quê? Deixa quieto, vamos já tirar as máquinas dele. Não, aí você não pode. Em seres humanos, e Yehudim e tal, não podemos fazer assim. Mesmo que ele já é um morto que ainda esqueceu de morrer, tá bom? Mas no Shora Niskali, no caso aqui, a Gemara fala, não. Já que vocês estão vindo testemunhar sobre alguém que já tem a carta da execução, então vocês não fizeram nada, mesmo que pelos critérios, eles atenderiam a todos os critérios de Edim Domemim. Mas já que eles estão matando alguém morto, matar alguém morto não leva a nada. Por isso, esse é o grande Hidush do Rove, ele fala que no momento que eles estão testemunhando, e isso é mentira. Mentira porque eles não viram, porque eles estavam em outro lugar na hora do crime, mas eles estão falando a história verdadeira. Mas ele já está condenado. Se ele já está condenado, é uma pessoa que já está com título de morte e ele se não estão mexendo nem para cima nem para baixo, então eles não vão entrar no Din do Edim do Levi. Bezerra Hashem, amanhã a gente continua mais um pouquinho. A Gemara fala que as mesmas regras, as mesmas ideias, vai ser também sobre o pagamento de certas multas que podem acontecer na Torá. Mas vamos deixar para amanhã, senão a gente vai se prolongar demais. Tá bom? Oi. Até amanhã. Boa noite, boa noite. Goiás, Boa noite. tá. Boa noite. Obrigado. Obrigado.